Opa, estamos Olá, chegando. boa tarde pra você. Muito boa tarde. Boa tarde para vocês, amigos. Entrou tão reservadinho que eu pensei que ele nem ia falar, nem ia Vontade cumprimentar. de ouvir vocês. Deixa Queria ele que falar desse boa tarde para mim. Boa tarde, pastor Aleixo. pastor. Boa tarde, eu já Ah. comecei. Agora sim, boa tarde para Boa você que está em tarde. casa, acompanhando sempre o nosso Entre Família, a semana toda especial. Tá linda, né? Para você que está acompanhando desde segunda-feira, ou para quem não conseguiu pegar desde o comecinho, mas está tudo disponível já no YouTube para você acompanhar esse programa que tá essa semana toda, né? Que tá fantástico. Não, eu tô me sentindo no universo. Eu tô aí no universo. É verdade. E essa cena aqui atrás, assim, ficou muito top. E essa semana tá muito especial. E os temas falados também são fantásticos, de enorme relevância. No primeiro dia nós falamos sobre propósito e chamado, foi um programa lindo. Falamos também sobre filhos que saem da igreja e os pais sofrem muito com isso. Ontem nós tratamos sobre dor e sofrimento e hoje estudar a Bíblia. Você sabe que há diferentes maneiras de estudar a Bíblia? Qual é a sua melhor maneira ou a que você mais gosta? Já tentou algumas delas e vai hoje compartilhar com a gente? Eu quero saber de tudo. Você sabe que essa é uma pergunta que eu respondo com muita frequência. Muita mesmo. Nas minhas redes sociais, em todos os lugares, as pessoas perguntam O seu jeito de estudar a Bíblia? Perguntam como fazer para estudar a Bíblia. Parece que ser uma questão comum. As pessoas, elas se encantam, elas aceitam, aí elas vão para casa e agora? Onde que é o botão? Onde que liga esse negócio? Verdade. Então, como estudar a Bíblia é uma coisa que você não pode perder. E Inclusive, até- pensa aí na sua pergunta. Verdade, e até porque, querendo ou não, briga com toda a tecnologia que tem hoje, né? Com as séries, com os jogos e com tudo. E aí você pegar, parar, sentar de frente ali a um livro que não tem figuras, não tem ilustrações, mas que o conteúdo dele é o melhor de todos. Mas como, né? Prender atenção nesse livro tão especial. E extrair tudo dele. É verdade. Um livro Como que tem... entender textos que foram escritos numa cultura, num tempo diferente, que a gente precisa assimilar dentro de um contexto maior. Estudar a Bíblia tem os seus segredos, mas abertos para todos nós. Nós vamos ter, além de tudo isso, de como estudar a Bíblia, como entender melhor a Bíblia, métodos, meios, nós temos o momento hashtag Chega Pra Cá, Lucas Nascimento. Oi, meus amigos, muito boa tarde pra vocês. Boa tarde pra você também de casa que tá ligadinho com a gente nessa semana toda especial aqui do Entre Família. Eu vou falar sobre uma pesquisa do Instituto Pro Livro que mostrou que caiu ainda mais o número de leitores. Vou falar também sobre esse tal livro mais lido, já tem um tempo já mais comprado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Tudo no hashtag de hoje. Estou ansioso, quero saber quais são esses tipos de leitura, como é que funciona, como é que faz para estudar cada vez mais a Bíblia e, claro, aprender. Obrigada. E eu acho que, assim, hoje, pra você aí, hoje é o dia de você sugar aqui, deste homem, É o dia. que é professor de Bíblia também, Verdade. que é alguém que inspira muito a gente estudar o texto e se aprofundar nele. Aproveita o programa de hoje. E nós teremos hoje também a participação, como toda quinta-feira, Quem? da Cari do Canto. Carinha do canto. E assim, semana Cantinho passada... da arte, da Karen, do canto, do armário. É o canto da coisa. Amigo, fica na Bíblia, que de poesia tá bem aí. Misturou tudo. Não, já só nem tô sei juntando mais. as... Ó, Eu tô juntando as frases dominais. Eu Olha sei lá, que foi assim, a Darleide já ganhou. Ah. Ganhou já, né? Eu ganhei nada. Não ganhou? Não, ela só prometeu. Ah, tá, mas o pastor Aleixo ganhou, Ganhou. Da Karina semana passada um vasinho. É. Eu falei que essa semana seria minha. Ou talvez É. até passo pra você. Hoje viu? ela Vamos vai, ver, tá vamos ver. bom. Hoje ela vai Se for ensinar. floridinha é seu, que Tá é o que bom. eu fizer, viu? Hoje ela vai ensinar como fazer a capa de uma Bíblia. Aí É nós uma vamos ter que tirar no cobertura, assim, dedinho. no dedinho? Tá bom. Vamos discutir sobre isso também, de quem vai ser o presente de hoje no Cantinho da Arte. A Verdade. gente faz aquela pausa rápida para quê? Para esperar você e continuarmos juntinhos até o fim do programa de hoje. Até já. E quando o assunto é estudar a Bíblia, qual é o seu tema preferido? Quando você vai à Bíblia, quer encontrar qual tema que seja da sua necessidade, do seu prazer, da sua curiosidade? Qual é o tema bíblico que mais te interessa? Essa é a pergunta do dia, não é, Avinal? É isso mesmo, manda pra cá sua interação, WhatsApp 129-8315-0249. Conta pra gente qual é esse tema que tanto te chama a atenção na Bíblia. 129-8315-0249. Nosso QR Code está aqui, bem no cantinho, para você abrir a câmera do celular, aproximar, vai aparecer um link. Apertou ali, já vai entrar no nosso WhatsApp e mandar sua interação, viu?
Um tema que eu estou estudando, que eu me apaixonei muito, são as cartas de Paulo. Amo! Amo demais as cartas de Paulo e a minha Bíblia tá toda rabiscadinha ali já, né? Vou anotando e é um dos métodos, são vários os métodos, né, que a gente vai aprender. E eu tenho aquela Bíblia Andrews, menina, que ganha no bom de Bíblia, viu? A Bíblia Sério? Andrews. Aham. Que legal! E aí, no começo eu pensei, não posso rabiscar essa Bíblia, ela é linda demais e tal, não posso fazer anotações. Mas depois eu falei, não, eu preciso anotar, porque ela tem as concordâncias bíblicas ali. Fantástico, muito bom. Você sabe por que eu nunca fui no Bom de Bíblia? Hum, Porque todas as vezes que eu sou ganhar. pressionada a lembrar, eu vou travar. Então eu falei Foi assim, onde eu amigos, perdi. não. Fui até a semifinal e perdi justamente na parte Claro dos que também versos. você perdeu, porque não soube tudo, né? Não sabia tudo, a gente não sabe tudo. sabia É bom tudo não. dizer isso. É, claro. E não é porque a gente... eu só esqueci. Não, a gente não sabe Não. muita coisa, mas na hora me pressiona. Quantas letras tem o alfabeto? Eu vou dizer... Espera aí. Deixa eu Eu contar. A, B, C, D. E pula Bom, uma mas ainda. então vamos lá. Participa com a gente no 983150249. Conta pra gente o que é o tema, qual o tema preferido no estudo da Bíblia. E vamos conversar muito sobre isso hoje. Mas está chegando o quê, Robson Aleixo? Eu estou imaginando o dia, Lucas, que você vai estar aí na sua banquetinha famosa, na sua bancadinha, e falar assim, o hashtag de hoje vai trazer a história de uma mulher de Guararema que ganhou o NT-Run. Não, né? Já pensou? Boa. Nossa, eu... Aquela cena, tal, ela corre com o tênis. tênis ali, aquele que chute... Não, Tem um até aquela outro tênis. musiquinha de fundo, né? Aquela bem clássica. Imagens, Cara. e tal, e a imagem ela chegando ali e tal, uma câmera coisa assim, lenta. mais que São Silvestre. O hashtag de hoje é Corre Darlene. Recebendo a medalha Recebendo aqui, ó. a medalha e tal. Vai mas ter uma aí vinheta especial flores, pra Eu você. flores. conto com você, querido amigo, querida amiga, para tocar esse coração. Manda lá o hashtag Corre Darlene. Na sua interação, termina a sua interação hoje, manda a sua pergunta e no final você escreve assim, ó. E mais, Corre Darlene. E Pronto. quem é isso vem aí. correr comigo? Eu quero saber também quem vem, de quais cidades, quais É. estados. Se vocês também se movimentarem para vir, quem sabe eu me anime. Fica a Tem gente dica. correndo de você, mas nesse momento nós vamos correr para o hashtag original que traz outras notícias ainda. Vamos lá, olha só, pessoal. A primeira notícia é sobre leitura também. O Brasil ele perdeu 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019, segundo apontou a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E o levantamento ele foi feito pelo Instituto Pro Livro em parceria com o Itaú Cultural, que foi realizado em 208 municípios de 26 estados. Já o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é o PISA, que avalia estudantes entre 15 e 16 anos de 77 países, revelou que 50% dos brasileiros resultou no nível de 1 em leitura, numa escala que vai de 1 a 5. Houve também uma queda no percentual de leitores da classe A e B, com ensino superior, que normalmente tem as maiores taxas de leitura. O alto preço dos livros no Brasil e também a falta de livrarias nas cidades são algumas das causas, segundo a própria pesquisa. Mas temos também um resultado positivo. Uma única faixa etária que teve um aumento dos leitores foi de crianças entre 5 e 10 anos. Mesmo com a queda, os pré-adolescentes de 11 a 13 anos compõem a faixa etária com mais leitura no país, correspondente a 81%. E aqui na tela eu trouxe até um outro cenário também da própria pesquisa feita pelo Itaú Cultural e também com a parceria com o ProLivro, que mostra um pouco do percentual em cada região do país, trazendo o Sul, Sudeste, Nordeste também, Centro-Oeste e o Norte. Aqui esse percentual, já que hoje estamos com esse tema falando sobre leitura, inclusive de um livro tão relevante, tão importante, vamos falar sobre isso e trouxe um pouco deste cenário para a gente poder comentar. Essa foi a última pesquisa realizada trazendo esse cenário. Já uma segunda notícia, pessoal, você sabe aqui, ó, qual que é o livro mais vendido e mais lido? Eu tenho até aqui em mãos, vou até mostrar aqui para vocês, e com certeza você tem algum tipo de exemplar aí na sua casa. No registro dos mais recentes do Guinness Book, que é o livro dos recordes aí, o livro mais vendido de todos os tempos é a Bíblia, com uma estimativa de que ultrapassem 5 bilhões de cópias vendidas em 2021. Olha só, de acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia também é o livro mais lido, traduzido, distribuído e pesquisado em todo o mundo.
No início de 2023, a pesquisa completa estava disponível em 783 línguas faladas por 5,9 bilhões de pessoas. E, além disso, outras 1.622 línguas possuem o Novo Testamento, enquanto 1.255 contam com porções das Escrituras. Isso significa que, no total de 7,2 bilhões de pessoas, têm acesso a alguma parte da Escritura, alguma parte da Bíblia. Mas essa daqui, eu estava até lembrando, essa aqui é toda bonita, legal, inclusive vou devolver daqui a pouquinho para o dono. Lá em casa, eu tenho algumas. Uma é sempre mais bonita, a gente gosta de sair com ela, vai para a igreja, leva, vai para o pequeno grupo, leva. Mas eu tenho uma que está toda rasgadinha aqui do canto, a capa não está aquelas coisas, mas dentro dela, toda rabiscada, toda escrita. Eu sou desse, eu gosto de pegar, anotar, grifar, lembrei de alguma coisa, já vou lá e anoto. E essa eu tenho um carinho muito grande por ela, me acompanha há um bom tempo. Eu não sei se vocês também têm um xodó para uma certa Bíblia que vocês têm, essa do carinho, que vocês gostam de anotar por ali. Amo muito, amo muito. Eu tenho a minha velhinha. É. Já não sai de casa mais, porque o risco de deixar em algum lugar para mim é incalculável. Ah, eu já Então, eu fiz só isso estudo tanto. com ela em casa, eu já não tiro mais. Tem anotações de 20 anos lá. Ai, que lindo. Puxa, que legal. Inclusive, é legal ler e perceber o que você pensava sobre o texto há alguns anos atrás. Mas falando sobre isso, uma coisa muito importante sobre o desenvolvimento da... não fiquei nervoso, não. O desenvolvimento da leitura é que os livros precisam ser visíveis. Então, com o aumento do digital e a ausência de livrarias, é muito difícil você criar um estímulo visual. As crianças não veem os livros. E os livros precisam ser vistos. Então, você pega leitores das gerações anteriores, eles conviviam e havia muita atratividade nos livros. Então, você vai no shopping, tem uma livraria lá no meio, que ela é bonita, toda iluminada, aquelas capas legais. Você tem em outros lugares, as casas tinham livros nas salas. Fazia parte de ter uma estante de livro na sala, é visto. Agora, tem pais que são leitores, mas tem dificuldade de transmitir esse hábito, porque a leitura digital, ela tira dos outros essa visibilidade. Isso vai impactar e muito. Além, é claro, que eu não tenho dúvida nenhuma que o aumento das redes sociais impactou demais nisso, porque redes sociais e leitura simplesmente conflitam. Você comentou sobre isso, eu estava viajando esses dias e precisei ficar esperando por um tempo até sair o ônibus para poder viajar. E tinha uma livraria no local. Eu fui lá, encontrei um livro, comecei a ler. Peguei todos os capítulos que eu gostava por ali, no final das contas eu não levei o livro, eu tinha lido tudo que eu precisava. Mas eu fiquei pensando, o que eu vou fazer durante esse tanto tempo? Tinha quase 40 minutos ali para poder esperar até sair o ônibus que eu precisava. Já sei, pagou o livro e levou. Não? Não, eu li tudo que eu precisava ali rapidamente. Aproveitou. Mas você falou sobre essa falta de livraria. Na pesquisa falou também sobre isso, a falta de livraria em algumas cidades. E como isso faz diferença? Tem algumas espalhadas por aí, não sei se você consegue encontrar próximo, mas é um ambiente gostoso. Você vai, visita, às vezes ela oferece um sofá, uma poltrona legal para realmente o pessoal chegar e conseguir ficar por ali. É um ambiente diferente, você vê pessoas de todas as idades naquele lugar. Mas eu percebo às vezes em algumas cidades a falta de livraria e sumindo algumas também. E bibliotecas também, né? As bibliotecas. E é uma coisa muito difícil de resolver, Interessante. porque a questão monetária disso aí é esmagadora. assim, Exatamente. Não tem nem como comparar o preço de um livro digital com um livro. Exatamente. Lucas falou a respeito de Bíblia marcada, o Abinal falou de Bíblia supermarcada, riscadinha. Sabe que já fui abordada com a seguinte pergunta: não seria uma irreverência, não seria alguma coisa reprovável riscar a Bíblia, um texto sagrado? O que dizer sobre isso, É pastor? bem o que eu ia perguntar também. Muito legal, Muitas pessoas dizem isso, né? É porque é muito comum os cristãos fazermos na Bíblia, por uma intimidade até com o livro, com o texto, mas há quem questione se esse costume não teria alguma coisa que afetasse a reverência a um texto sagrado. Mas isso vai do conceito de reverência e de santidade que não é do próprio texto. Por exemplo, a Bíblia é um livro. É um livro, portanto você tem que ler o livro e compreender o livro. Se você simplesmente falar aquelas palavras, o impacto não é o impacto esperado. Aliás, eu digo isso com muita seriedade, pegar a Bíblia e ler sem que haja nenhuma cognição, sem nenhum sentido naquelas palavras, é a mesma coisa que você vê um bruxo fazendo. Ele fala umas palavras e espera que alguma coisa aconteça. A Bíblia é um livro para ser compreendido. Então, essa compreensão ela deve acontecer. Sagrado, para Deus, é algo funcional. Sagrado é o que funciona. Não existe nada que Deus separou que não tenha propósito. E o propósito é você conhecê-lo. Aliás, pode ser assustador para alguém, mas já viu aquela frase,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Aquilo é uma anotação. Mas eu vou falar no decorrer do programa, mas aquilo é uma anotação. Já que ele vai falar mais sobre isso durante o programa, deixa eu devolver a Bíblia, que no caso é a dele mesmo. Eu vou até levantar aqui e entregar para o dono, porque a gente tem um xodó, a gente gosta. A nossa Bíblia está aqui, ó. Muito obrigado. Eu Agite bem antes de usar. Mas a gente falando sobre isso, sobre a importância da Bíblia, inclusive nas próprias pesquisas falando sobre como é vendida, como é lida, a gente pensa, por que ela é tão importante para a gente? Por que a gente precisa estudar? Tanto que esse é um dos capítulos que traz exatamente na revista, aqui ó, Novo Tempo Esperança, aqui ó, Revista Esperança, e o Universo. O primeiro capítulo, o primeiro livro, o primeiro estudo que vai ter por aqui, que você vai entender, fala justamente sobre isso. Eu vou até abrir aqui para poder. Diz aqui, ó, por que precisamos estudar a Bíblia? Já vem com o primeiro que vai poder entender. Eu estava lendo até um pouquinho sobre isso, e algumas respostas ela traz aqui, tirada exatamente da Bíblia, como em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Depois eu vi também outra citação aqui, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É só um pouquinho que eu posso compartilhar com você, porque o restante está aqui e você pode ter aí na sua casa. E mais, sem pagar nada por isso. Foi pensada, estudada, escrita com todo carinho. É um bom material para você ter na sua casa e você não vai pagar por ele. O que você precisa fazer para a Revista Esperança chegar aí na sua casa? É ligar para a gente e o número é o 0 Operadora 12 21 27 3121. Vou repetir, 0 Operadora 12 21 27 3121. Já tem uma equipe lá esperando a sua ligação, contato com você, para fazer com que essa revista que está aqui nas minhas mãos, uma novinha, chegue até a sua casa para que você possa estudar e saber mais sobre o universo e, lógico, responder algumas perguntas, ter a resposta para algumas perguntas, inclusive sobre a primeira, porque é tão importante ler a Bíblia. Legal, muito bom, hein? Agora, até entrando nesse assunto de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ler, né? É aquela leitura rápida. Você passou, você leu ali. Até um dos métodos de ler a Bíblia, tem um deles que é aquele que você vai lendo uma quantidade X de capítulos por dia. E aí, se você acaba se perdendo, por exemplo, são de 2, 3 ou 4 capítulos por dia, ficou 1 ou 2 dias sem ler, aí você quer, né, compensar e acaba lendo, fazendo aquela leitura corrida, não compreende muito o contexto que está ali. Então, a gente pode, pastor Aleixo, ler, por exemplo, no dia. Eu não consigo ler 3, 4 capítulos, mas um capítulo só da Bíblia e já pode ser o suficiente para mim, em um dia, ler um capítulo, ou menos mesmo de um capítulo da Bíblia? A Bíblia traz informações, essencialmente. Muitas informações e muitas coisas. Mas a Bíblia também não só traz informações, como ela exige, né? Então, eu vou estudar o livro de Daniel. Para entender o livro de Daniel, você vai precisar de outras informações. Mas a Bíblia não é um livro de informação. Então, a Bíblia traz alguns conhecimentos, não vou dizer científico no sentido restrito da palavra, como uma área do saber muito recente, mas ela traz conhecimento sobre o funcionamento das coisas da natureza. Mas a Bíblia não é um livro sobre isso, sobre ciências da natureza. A Bíblia é um livro de relacionamento. É um ser divino, criador, com o qual eu não converso diretamente, mas que não deixou que esse espaço ficasse sem ser preenchido e colocou um mecanismo de comunicação entre nós, nos revelando. Então, é a vontade de Deus de manter uma comunicação, um relacionamento comigo. Então, é por essa lógica que a gente estuda. Então, por exemplo, tem dias que o meu diálogo com a minha esposa é mais extenso. Tem dias que eu vou falar menos, mas quando eu passo dias sem falar com ela, isso está indicando algum problema no relacionamento e não só no conhecimento. Então, por exemplo, eu vou chegar em casa agora e ela não vai me dar informações muito novas sobre ela. Ela não vai falar assim, vou te dizer algumas coisas que você não sabia sobre mim. Isso não vai acontecer com uma certa frequência. Mas se ela falar alguma coisa sobre o trabalho dela, a nossa intimidade aumenta. Porque cada dia que passa, eu conheço mais a maneira dela de se relacionar com as coisas e comigo. E aí eu não vou me surpreendendo tanto e a minha confiança aumenta. A Bíblia tem que funcionar com a mesma lógica. Se eu for olhar para a Bíblia buscando informações, eu vou receber informação. Mas informação não é necessariamente transformação. Mas eu tenho que buscar na Bíblia o conhecimento de alguém. Como que esse alguém agiu na história? Como que esse alguém agiu na vida de Pedro? E como eu, quando estou exatamente igual a Pedro, sei como ele vai agir comigo. Então, essa é a lógica da Bíblia. Eu penso assim, pensar na Bíblia como método é exatamente aquilo que os fariseus faziam. Eles eram extremamente performáticos. Então, eu vou terminar a Bíblia em um ano. Eu estou oferecendo uma performance para Deus. E
eu estou casado, vou usar o exemplo do casamento, estou casado há 20 anos, as minhas performances não impressionam. Performance não impressiona quem conhece você. Verdade. Então, é intimidade. Eu digo assim, em vez de você pensar em ler a Bíblia toda num dia, leia a Bíblia todos os dias. Uhum. Alguém chega para mim e fala assim, vou ler a Bíblia toda em um ano. Eu vou pensar assim, Apocalipse, 22 capítulos, você leu em quanto tempo? Mais ou menos uma semana. Qualquer pessoa que conhece Apocalipse, quando alguém fala assim que eu leio Apocalipse uma semana, vai chegar à conclusão, você não entendeu nada, porque não dá. Então, o importante não é a quantidade que você lê por dia, mas sim o quanto você estuda e dedica tempo para compreender aquele assunto que você está lendo com o auxílio do Espírito Santo, né? Exatamente. Mais do que você faz é a frequência com que você faz. Não passe um dia sem ler a Bíblia. Então, hoje eu vou ler tanto. Não, leia hoje, porque tem decisões que você não vai poder passar para frente. Uma pessoa que leu Salmo 23 e leu 6 versículos do Salmo 23 e tomou uma decisão com Deus em cada versículo que leu, ela está muito mais próxima, mais enriquecida na sua maturidade do que aquela que leu a Bíblia inteira e não tomou decisão nenhuma. Nós estamos falando de manutenção de um relacionamento. Exatamente. Então não é de uma corrida para ver quem leu e ganhou alguma coisa ao final, subir um pódio para isso. Eu lembro de Salmo 1, que diz que bem-aventurado o homem que medita na lei dia e noite, Exatamente. que vem da expressão de ruminar, de repetir e de você lembrar durante o dia aquilo que você logo cedo, ou no momento que lhe for possível, parou para alimentar-se da palavra. Agora, tendo dito o que foi dito aqui sobre não ser quantidade, não ser uma corrida para chegar num pódio ganhar medalha, é possível também que você viva uma experiência de ler bastante, da seguinte forma, como eu vou dizer agora. Quando começamos aquele momento fatídico da pandemia, Dá para saber que eu você vai me falar de você, aventurei dependendo do ler sorriso a que você dá Bíblia em antes. 3 meses. E tem um plano de leitura da Bíblia em 3 meses. Eu vou parar para saber o que foi que ele falou de engraçadinho. O que você falou? Não, não era engraçadinho. Eu falei que dá para saber que você vai falar de você, dependendo do sorriso que está antes da frase. Ah, tá. E aí, porque, gente, eu preciso ficar atenta para me defender, vocês não sabem. Somos E aí, acolhedores. eu comecei a ler a Bíblia bem no começo da pandemia, com o fim de lê-la em 3 meses, porque eu tinha um plano que alguém me presenteou com ele e eu me aventurei a fazê-lo. Imagina, em casa, sem ter outra atividade, eu me dediquei àquilo. Ok, então dizer que estudar a Bíblia não precisa ser essa corrida, não me impede de dizer que foi um momento, um exercício maravilhoso, até Sim. pelo momento que nós estávamos vivendo, por eu ter um conhecimento prévio de muito dos temas bíblicos, e foi muito bom. Legal. Mas é uma leitura intensa e deixa a hora, quando você chega em alguns temas, alguns capítulos, como por exemplo genealogia, você diz, meu Deus, eu vou pular, eu vou passar da genealogia. Mas foi inspirador. Se algum dia você tiver a oportunidade de fazê-lo também, pode ser uma aventura maravilhosa de conhecimento. E é até bom colocar que não é isso. Li toda a Bíblia, pronto, não preciso mais Bom, Não, posso é lê-la bater de meu novo. cartão. Já li, pronto, Não. era o meu objetivo de vida ler a Bíblia. Não, é bem isso que você falou, né? depois eu Tem voltei, antes, tem depois, faz É. esse exercício, muito É bom, legal. é bom muito bom. demais. É muito que a gente vai aprender hoje no programa, a gente vai se perguntar bastante, ter as respostas por aqui. Mas olha, eu sei que você de casa está participando, e, aliás, pode participar, você é super bem-vinda com a gente. Inclusive, já chegou uma interação, já vou aqui para a tela saber quem está participando com a gente, se traz pergunta ou não, talvez seja uma questão aqui sobre isso. O Reinaldo Júnior mandou o seguinte, obrigado por você participar aqui com o Entre Família, tá? Já tentei ler a Bíblia inúmeras vezes, porém, sempre paro. Qual que é a melhor forma para quem está começando? Eis aqui a pergunta, já vou deixar essa pergunta no ar, pastor. Já vai pensando que já vai falar sobre isso aqui, responder a pergunta aqui do Reinaldo, mas daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo e o Entre Família, ele volta já. Estamos de volta com o seu Entre Família, por aqui falando hoje sobre a Bíblia. E aí, qual o método que você usa para estudar a Bíblia? Para estudar a palavra de Deus? Estudar, viu? Não é só aquela lida superficial, não. Já cumpri minha tarefa do dia, li um capítulo, li 2, li 3 e está cumprida a tarefa do dia. Não, é aquela intimidade, aquele momento, você com Deus, nem que seja um trecho pequeno, mas extrair o máximo de aprendizado daquele texto, né? Mas Qual você- é o seu método? Você sabe que tem o estudar, tem o meditar, tem o refletir, tem horas que você vai pesquisar sobre um texto. Sim. Tem outra hora que você vai refletir ou vai beber aquele texto.
tem esse caminho aí para se fazer também, né? Você tinha dito no último bloco sobre o Salmo 1, e o Salmo 1 fala de uma estrutura da Bíblia que às vezes a gente ignora, e por ignorar tem prejuízo. A Bíblia, ela é um livro para ser lido, mas ela estruturalmente ela não é feita só de leitura. Ela é um livro para ser memorizado. Porque você só vai meditar na sua lei de dia e de noite se você não tiver com ela na mão lendo de dia e de noite. Ler e meditar não é a mesma coisa. Você medita sobre algo que já está internalizado. Então, uma coisa muito importante, gente, embora isso tenha ficado fora de moda, a Bíblia é um livro para ser memorizado, sim. Então, quando a gente memoriza, aquela memória que fica do texto, ela se relaciona com o dia a dia. Então, você está com o texto na mente e com o texto você lê o que está acontecendo. Isso gera uma meditação, porque a Bíblia não é um livro que fica preso na cabeceira da cama. Você entra no ônibus e aquele texto vai falar com você sobre alguma coisa que aconteceu no ônibus. Então, irai-vos, mas não pequeis. E, de repente, eu fiquei bravo. O texto vai aparecer. Então, textos na memória que geram. Se o texto não entrar na memória, a gente tem dificuldade. Se lembra da mãe ontem contando que o filho dela tinha textos decorados e ele, hospitalizado já, muito doente, ele lembrava dos textos e ele se acalmava. Analgésico. Era uma espécie de analgésico, o texto que ele havia decorado. Isso é exatamente o que acabamos de ouvir agora. Nós vamos para as 4 formas diferentes de ler a Bíblia. Pastor Robson Aleixo vai nos fazer pensar sobre estas formas diferentes e quem sabe possa fazer total diferença na sua comunhão no dia a dia. Leitura temática, pastor. Uma dessas Olha, até que a gente usa aqui, né? Começar isso aqui. E essa questão, pastor, tem a ver, inclusive, com a pergunta feita pelo Reinaldo antes do intervalo, né? Como estudar? Exatamente. Ele já começou várias vezes, não conseguiu. Será que uma leitura temática faria bem? Mas não recomendo para começar com leitura temática. Porque para você começar com leitura temática, você vai ter que... E não é leitura para quem está começando. Porque vamos pensar assim, quando Moisés, que foi o primeiro autor da Bíblia, escreveu o Gênesis tinha que fechar em si mesmo. Ele não revela tudo que nós sabemos depois, mas ele revela a base de tudo que vamos saber depois. É o desenho assim, ó, é como se em Gênesis fosse o DNA, ou já a genética da Bíblia. Aí a Bíblia ela é uma espiral. Então, aquela verdade que está revelada lá em Romanos, que está lá em Gálatas, que está lá em Apocalipse, já está presente em Gênesis, só que com muito mais desenvolvimento. Então, tem morte lá em Gênesis, mas a verdade sobre a morte é muito desenvolvida em outra parte. Então, se você quer começar, começa como a Bíblia começou, lendo Gênesis. E assim que você acabar Gênesis, você lê Gênesis de novo. E assim que você acabar Gênesis, você lê Gênesis tudo de novo, até que Gênesis seja algo familiar para você. Aí você vai perceber que você vai destravar todos os outros livros. Agora, a leitura temática é um tipo de leitura, mas o tipo de leitura, ela é rica para quem conhece onde estão os textos sobre aquele tema. Então, ela não é fácil para quem está começando. É um momento de pesquisa, É aprofundamento. Então, quem está começando não vai ter esse know-how aí todo para chegar lá. Mas Exatamente. achei muito interessante, até eu e a Abinal nos olhamos assim, essa sugestão ou instrução de terminou um livro, volta a lê-lo. Volta a ler quantas vezes for necessário até que ele se torne familiar. Em algum momento dessas leituras, abre-se para alguma pesquisa ou só permanece na leitura? É porque a leitura é para dar familiaridade. Ok. Vou dar um exemplo. Você construiu um raciocínio e agora você tem uma ideia fixa sobre algo. Aí aparece alguém e cita um versículo que você não sabia. Desmanchou toda a sua ideia fixa. Então você pode não decorar toda a Bíblia, mas os textos bíblicos não podem te surpreender. Quando você fala assim, eu creio que Jesus está voltando, ninguém pode dizer um texto que desmonte essa crença. Você já passou por ele. Então você pode não ter ele de cor, mas ele faz parte da sua construção. Isso não adianta, é com familiarização. Isso ajuda até nesse ponto que o senhor comentou um pouco antes, né? De estar no ônibus, estar numa atividade, estar em outra, viver uma situação, já lembra de alguma citação da Bíblia, por mais que não lembre ali porque eu tenho dificuldade para me lembrar o capítulo, verso, eu tenho essa dificuldade, mas eu lembro dos versos que vão vir da minha mente. E essa dificuldade não é a mais importante, porque capítulo e verso não é coisa que os autores colocaram. Verdade. Eles vão surgir muitos anos depois, então tá tranquilo. Legal. Vamos lá? Próximo tópico, leitura, livro a livro. Entra nesse ponto que o pastor falou. Começa já no Gênesis, relê, quantas vezes for necessário.
E segue por ali também, é isso? Segue, por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia eles têm o mesmo autor e foi escrito no mesmo século. Então, foi durante a vida de Moisés. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foram escritos pelo mesmo autor para o mesmo público e no mesmo século. Então, quando você pega aquele livro, você vai perceber a mesma linha de raciocínio, a mesma forma de transmitir. E Moisés é um profeta que fala mais do passado do que do futuro. Então, ele está escrevendo 1.500 anos antes de Cristo, mas ele está falando do dilúvio e da criação que tá mais de um milênio antes dele. Então, ele vê muito mais para trás do que para frente. Agora, todos os autores que vão escrever depois dele, eles vão escrever com ele na cabeça. Então, quando você vai lendo, por exemplo, agora os Salmos vão citar o Pentateuco o tempo todo. Aí todo mundo, você não vai ver nenhum livro da Bíblia que não tem o Pentateuco, esses primeiros 5 livros, como referência. Então, quando você cria aqui, ele é a base com que você vai desmontando tudo. Por exemplo, os adventistas falam muito de santuário como uma ferramenta para compreender um texto. Porque antes de existir Bíblia, existia essa forma de Deus se revelar, que era o santuário. Então, antes de Paulo escrever sobre a justiça de Deus que nos perdoa, eles sabiam sobre o perdão através de um cordeiro que morria todo dia por alguém. Pastor, Então, a leitura livro a livro é a leitura mais rica que existe. perfeito. Pastor, há pessoas que consideram que o mais importante para os dias de hoje, a nova aliança, é conhecer o Novo Testamento. Então, outro poderia dizer assim: não, começa a leitura a partir de Mateus, o que importa é a nova aliança. Qual é o significado de conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não somente metade dela? Nossa, que pergunta, precisa de um outro programa. As alianças são novas, mas os cônjuges são os mesmos. Isso é muito Maravilhoso, importante. muito. Você tem uma aliança de Deus com a humanidade. Enquanto a humanidade for a humanidade e Deus for Deus, o que muda é o símbolo. Então Deus tem uma aliança com Adão. O símbolo que Deus tem da aliança com Adão é o sábado. E tem sinais visíveis da aliança que são as árvores. Quando ele sai do Éden, Adão quebrou a aliança. Mas quando Adão quebrou a aliança, Deus refez os símbolos e os termos da aliança sobre os antigos. Tanto é que a expressão da aliança que Deus faz com Noé é karat berit. Tem uma aliança lá que chama karat berit. Karat berit é cortar uma aliança. Mas existe uma outra berit que é levantar a aliança. Deus levanta a aliança. Por exemplo, Deus chega para Noé e fala assim: eu vou dar os animais e fala... Mas Gênesis 9 é exatamente a mesma coisa que ele falou com Adão. Aí ele vai refazendo as alianças que nós vamos quebrando. Então, se eu fui lá e eu joguei minha aliança fora, briguei com a minha esposa e não chego mais com a aliança de ouro, e ela me dá uma aliança de prata, são os mesmos termos. São os mesmos termos, só que agora Então, isso é muito importante. Agora, para terminar e sendo sintético, nós entendemos a palavra profética do Antigo Testamento sobre a interpretação da palavra apostólica. Então, essa é a importância do Novo Testamento. Se Paulo, lendo Moisés, chegou a uma compreensão diferente da sua, é porque você está errado. Então, quando você tiver uma compreensão do Antigo Testamento, corra para ver no Novo o que os apóstolos compreenderam daquele texto. Mas os apóstolos compreendem tudo a partir da base do Antigo. Então, a Bíblia não é um livro dividido no Antigo e Novo Testamento. A Bíblia são 66 livros cujo autor é o Espírito Santo e não uma nova e uma antiga aliança. Os cônjuges são os mesmos. Ah, achei o máximo. Fantástico, né? Que Maravilhoso. aula, meus amigos. Lembrando que se caso surgiu dúvida, pode perguntar, pode participar com a gente lá pelo nosso WhatsApp, tá certo? Estamos esperando a sua interação. E já vou partir aqui para o próximo tópico, a outra maneira, leitura em ordem diversificada. Essa aí, e eu acho que isso é muito interessante. Por exemplo, a leitura em ordem diversificada, eu saio daqui, vou para lá, vou para lá, vou para lá. A Dali tinha falado uma coisa no primeiro bloco que eu acho muito interessante. Conforme você vai se familiarizando com a Bíblia, a sua velocidade de leitura vai ficar diferente, porque as suas surpresas vão ficando menores. Então, por exemplo, dá para pegar e dar aquela paulada de ler e aquela leitura panorâmica. Eu acho muito interessante também você fazer isso. Eu já fiz essas coisas muito interessantes, mas também passei um ano inteiro num livro só. Mas, por exemplo, eu estou indo aqui e agora eu vou ler a literatura de sabedoria, que é o livro de Salmos, de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó. Tiago é muito sabedoria também, porque eles são muito práticos. Legal, você pode fazer essa leitura diversificada. Saio daqui e vou para lá. Agora, é muito difícil entender Mateus completamente sem uma base do Antigo Testamento. Olha, para você ter uma ideia, o livro de Apocalipse em português tem 476 versículos. Desses 476, 404 são citações diretas do Antigo Testamento.
Não é impossível o Apocalipse sem Impossível. ter o Antigo Testamento na cabeça. Verdade. Impossível. Vamos lá para mais um? Esse é o último, leitura histórica. Isso é legal demais também. Eu acho que a leitura histórica é obrigatória, você tem que fazer. É. Ó, só para você que está em casa ter uma ideia. A ordem com que a Bíblia em português está colocada é por gênero literário. Então você tem os livros de Moisés, depois tem os livros da história de Israel. Aí tem uma história que vai até Esdras e Neemias. Esther, por exemplo, ela está mais ou menos perto de Daniel. Só que ela o livro de Esther é um livro histórico, mas Daniel é um livro profético. Então o profeta está falando num tempo que volta. Daniel é um grupo de profetas. Depois tem um grupo de profetas até o final. Zacarias e Malaquias está no mesmo tempo de Esdras e Neemias. Então, uma leitura histórica é fundamental, porque para você entender por que Zacarias está falando aquilo lá, você tem que entender o que está acontecendo quando ele está falando lá. Jonas, por exemplo, ele vive 40 anos depois de Eliseu, que está lá em Reis e Crônicas. Então, a Bíblia não é em ordem cronológica, e você precisa minimamente de uma ordem cronológica para aprofundar. Então, para a gente entender, por exemplo, antes de você ler as cartas de Paulo, leia bastante o livro de Atos para você ver em que momento aquilo está acontecendo. Isso é muitíssimo importante. A Bíblia tem essa divisão, então, o senhor comentou ali, tem os pentateucos, tem os proféticos. Tem Pentateuco, todos os livros de Moisés. Mas, por exemplo, Moisés escreveu Jó. Só que o livro de Jó é literatura de sabedoria, é muito diálogo entre os homens. Então, ele está lá junto com os livros de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas depois do Pentateuco tem Josué. Começa a história de Israel do começo até a volta do cativeiro babilônico. Então, é muito tempo. É um grupo. Aí você tem o outro grupo das canções e tal, e depois todos os textos dos profetas do Antigo Testamento. É tudo profetas, mas eles estão em tempos muito diferentes. E aí a diferença de maiores e menores é só porque uns escreveram bastante, outros escreveram pouco. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom escutar, né? Porque esse livro faz tanta diferença na nossa vida, é tão relevante a gente entender ao certo e todo o poder que ele pode ter sobre a gente. Mas, Luquinha, se é bom ouvir sobre a Bíblia, melhor ainda ler a Bíblia, exato. meditar na Bíblia, que é o convite emocionante. de hoje, né? É isso aí. Exatamente, vem empolgação. Obrigado, viu, pastor? Sério, de verdade, de coração. Mas aí a gente falando sobre essa ideia de poder arrumar, consertar, para a gente entender de fato essa ordem da leitura da Bíblia, eu estava pensando num outro tema aqui, que tem um quadro chamado Me Ajuda, que hoje, ele já está rodando, e hoje vai falar exatamente sobre alguns, sabe na sua casa, aquele armário, aquele guarda-roupa, saiu a gaveta, tá ruim lá de passar, você puxa a última, cai a de cima, e você vai só fazendo aquela ordem? Então, no quadro de hoje a gente vai entender um pouquinho como consertar isso. Ou então, quem sabe aquela porta daquele armário que está quebrada, vai te ajudar. Por isso o quadro chama Me Ajuda, que você acompanha agora. Gente, por que isso acontece nem quando o salário já acabou, que já passou as férias, que já acabou o 13º, o móvel começa a estragar desse jeito? Já tem uma gaveta aqui no chão, que eu levei bem a sério a frase igual coração de mãe, porque coloquei tudo e muito mais ali dentro. E agora, a porta. Tá bom, tá certo aí que esse guarda-roupa era do meu primo, que passou por um outro primo, que era de verdade de um outro vizinho, que, enfim, passou por muita gente. Mas mesmo assim, guarda-roupa tem história, não devia ter... Já tá estragando justo na minha mão isso acontecer? Mas calma, que toda dona de casa tem o quê? Uma faquinha. Olha só, o melhor jeito de dar uma arrumadinha de leve. E também um manual aqui, né? Deve ter alguma coisa desse guarda-roupa. Tá bom, não tem. Mas tudo bem, a gente tem uma faquinha. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Dá um jeito. Tá, como que eu dou um jeito nisso? Acho que eu preciso de ajuda. Oi, gente, eu sou a Camila da Dona Ajuda e hoje eu tô aqui no Entre Família para mostrar para vocês 3 reparos simples que você pode fazer nos móveis da sua casa. Mas primeiro de tudo, vou lembrar vocês do seguinte: essa história de usar ferramenta inadequada não funciona. Então, a faca, além de poder quebrar a ponta, estragar os parafusos, você ainda pode acabar se cortando. Então, esquece de usar a faca e vamos usar uma parafusadeira ou uma chave de fenda, uma chave Phillips, tudo de acordo com o parafuso aí do seu móvel. O primeiro reparo que eu vou mostrar para vocês é justamente esse, que a porta aqui já não tá mais fechando. Então, eu vou mostrar aqui, olha, qual é o parafuso que a gente ajusta para consertar esse problema. Como ela tá pegando em cima, eu vou ajustar um pouquinho esse parafuso aqui, ó, do meio da dobradiça e esse aqui lá de cima,
que é o lugar que tá pegando mais essa porta. Você pode ir girando de pouquinho e ir testando para ver até onde a sua porta vai pegar ou não, ó. Aqui, ele ainda tá pegando um tiquinho, então eu sei que eu posso voltar mais um pouco aqui. E agora sim, ó, meu guarda-roupa tá abrindo e fechando sem problema nenhum. O segundo reparo, sabe quando você tá rosqueando ali o parafuso e parece que ele não prende mais? Porque o buraco já perdeu a rosca. Então, a gente consegue utilizar um palito de dente ou um palito de fósforo para criar uma nova rosca. Vem ver como é que a gente faz isso. Esse parafuso aqui, ó, não tá mais rosqueando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o palito, vou pôr lá dentro o mais fundo possível e aí eu vou quebrar ele bem na base do final do buraco. Com isso, eu vou conseguir parafusar novamente e criar uma rosca lá dentro. Olha só. E o terceiro reparo mais comum é em corrediças de gaveta, porque coração de mãe tem limite. Então aqui, quando a sua corrediça quebrar, o que você pode fazer? Primeiro de tudo, você precisa tirar essa travinha. Provavelmente de um lado ela sobe, de outro ela desce. Mas na hora que eu for pôr a gaveta aqui, eu vou mostrar isso melhor pra vocês. E aí você pode ou só medir essa corrediça, no caso aqui, ó, a minha de 40 centímetros, ou você pode já desparafusar, levar em uma loja especializada e aí já comprar exatamente do mesmo tamanho. O legal é sempre já trocar o par, pra não ficar um lado novinho, o outro velho, e aí daqui a pouco já tá capenga de novo. E aí agora, eu vou colocar ela aqui e mostrar pra vocês o seguinte. Aqui dentro existem essas bolinhas aqui nessa corrediça. E é justamente isso, quando a gente começa a encher a gaveta, empurrar ela para baixo, que faz com que ela se quebre. Vou mostrar para vocês então como é que funciona essa questão da travinha da gaveta. É importante, sempre que for colocar a gaveta no lugar, a corrediça tá fechada lá para dentro, alinhar as duas primeiro, para daí sim eu forçar ela lá para dentro. Ela vai fazer esse barulhinho porque a trava e aí ela não vai mais cair, certo? E quando você precisar remover essa aqui, ó, ela vem para baixo, isso quer dizer que o outro lado vai para cima e aí eu faço a remoção sem forçar a corrediça da minha gaveta. Espero que você consiga consertar os móveis aí da sua casa e reaproveitá-los por muito mais tempo com essas dicas. Até o próximo episódio. E é o que a gente mais quer, aproveitar ao máximo os móveis, né? Obrigado aí pela ajuda. Porque não são baratos, né? Não, a gente vê, começa quebrando, não vou ter que trocar de novo, não, tá aqui, Não, ó. e quer ver quando a gente... Móvel não é barato. Não. É mão de obra para conserto não é barato. Tem que ter um amigo Abnal, Opa. tem que ser um Abnal para ele consertar tudo, E pintar. quer ver nas um negócio mudanças. assim, É, é. pintura, Abinal é uma mesmo, mistura pintura. de MacGyver com professor Pardal. Tá ali, ó, tudo. Mas eu acho que ele já consertou o guarda-roupa. Você Oxe, sabe que só os muitos. mais adultos Muitos. sabem quem é MacGyver, né? Porque se for mais um É pouco mais verdade. jovem, amigo. Não, o MacGyver quem com Mas ainda palitos bem- e um elástico Ainda faziam... bem- sabe quem é MacGyver. Ainda bem que nós celebramos o primeiro tempo dele, o público vai entender. Quanto ao meu ferro de passar, o povo já sabe, tá? É a piadinha que já nem tem graça. E eu vou deixar essa tretinha Ô, com Lucas. vocês, viu? Vou deixar essa tretinha com vocês, eu vou me embora depois dessa, viu? Vai saindo. Tu vai te deixar aqui. embora sozinho? Vou embora Nem sozinho. precisou a gente mandar Tô você crescendo. embora. Tô crescendo. Ó, tá ficando adulto já. Querendo ir embora independência. Tá querendo independência Você já. vai sozinho, menino, pra casa? A mãe vai Mas eu vou junto, a sozinho, tia eu vou vai chamar um junto. intervalo também, viu? O pessoal não sai, daí a gente volta. Eu não volto, mas você continua com a gente, tá bom? Até mais. Valeu. Agora é a nossa hora de aprender a fazer uma capa para a Bíblia. Quer dizer, eu não sei se eu tenho esse talento de sentar numa máquina e costurar, mas você que tem muitas costureiras que acompanham a gente sempre muitas. cita vocês, porque vocês são queridas lá no YouTube, inclusive mandam recadinhos pra gente. Tá no ar agora já o nosso Cantinho da Arte. Cantinho da Arte. Pensei aqui, não, é É o Armarinho da armarinho. Arte. Você me Eita! confundiu. E a poesia que o Robson faz, dizendo que era do É o K, Cantinho Karina, do Canto, Cantinho. Foi a Cari- poesia dele que nos confundiu. Da Arte. Mas é o armarinho da Roda a Arte. vinheta, gente.
Eu será que eu errei? Será que foi a Darlene deixa que era pra aquela? lá. Tá tudo certo. É a primeira vez que erra mesmo. Nosso momento da arte. Karina, bem-vinda. Bem-vinda, E Karina. aí, uma cabeçada. Uma cabeçadinha na outra. Você vai fazer esta capa aqui, Linda, hein? semelhante a esta. Ó, para cobrir a sua Bíblia. É, a De gente... tecido. Isso mesmo, de tecido. Você sabe que uma das coisas que mais me pedem quando a gente fala de costura e tal é fazer capa para a Bíblia. Eu não sei por quê. Eu acredito, suspeito que tem aquela Bíblia que a gente pega aquele amor, que tá toda sim. escrita, já fica meio judiadinha assim a sim. capa. Então o pessoal quer continuar usando e aí tem então essa opção, né? Então é uma capa para quem está, inclusive, iniciando na costura. Tenho certeza que você faz. Então tá bom. Tenho certeza. E sabe outra coisa? Ah. Ó, criança. Aqui. Geralmente tem também. Vai lá para a igreja, tem a liçãozinha deles. Esse eu fiz para o Davi e pensei, vou levar, porque acaba estragando um pouco também, né? É legal que já ajuda a marcar a página E também, ajuda né? a Onde marcar tá a na página. leitura. Então, eu já estou aberta assim, todas as noites, antes de dormir, a gente faz a lição, já deixa marcadinho, aí você já não enrola, porque a criança tem que dormir. Não Tá é para bom? ser demorado. Não é rápido. pra gente demorar, porque senão eles perdem a paciência também. Tá. Olha, fácil, gente. Vamos pegar 2 retalhinhos. Você escolhe o retalho que você quiser. De repente, os meninos não vão escolher se é que fazem capa de Bíblia tão florido. Acredito. Então esse de hoje não vai ficar pra mim, viu, Darlene? Não, Eu falei que eu hoje queria, não, mas hoje esse daí não, tá hoje muito não. de Pra você, menininha. quem sabe semana Se bem que a vem. gente está falando de enxerido, mas a gente nem sabe se ela vai dar mesmo. Né? Porque uma coisa é prometer, outra coisa é dar. Vocês são pedões, hein? Né? Né? É pela aquela, né? intimidade, o negocinho da Claro, intimidade. pela O não, amizade, o não pela já tá amizade. garantido, o sim é lucro, então vamos nessa. O não já tá garantido. Ó, então, a gente vai cortar 2 retalhinhos, tá? De 35 por 24 centímetros. No caso dessa Bíblia que eu trouxe. Mas a gente sempre tem que ter assim, a referência a Bíblia ou o livrinho que você quer encapar. Como é que Então, mede mais ou menos O ali que pra você saber? faz, Avinal? Vou mostrar pra você. Então, esse aqui tem um elástico, pode ser o retalho do próprio tecido, tá? O que você tiver em casa, assim, que facilite um pouco. O elástico eu acho que é bom porque, no caso, segura também, né? Facilita. Então, o que que a gente faz? Eu sempre faço um molde. Aí, eu pego um papel, tá? Meço, deixo 1 centímetro ou 1,5 centímetros de cada lado, se você quer que fique mais larguinha, tá? E você tem que ver que essa folha de papel vai cobrir totalmente essa Bíblia e vai sobrar 1 centímetro de cada lado. Aí, quando sobrou esse centímetro, eu já sei que aqui eu já vou passar a costura e vou ter uma folga para poder cobrir ela, tá? Então, o outro tecidinho vai ter a mesma medida e o elástico vai ter a medida que tiver, Então, assim, nossa capinha. O ideal é pegar um papel para fazer o molde, para não ter erro, Sim, né? para não ter Mas se erro, para fosse- você não cortar o tecido, de repente corta errado e aí, perdi o tecido. Né? Aí, então, acho que um papel qualquer um tem em casa, pode ser até um jornal. Que você Mesmo tiver. com sua experiência, você faz isso ou já vai Eu no tecido? faço. Faz ainda. Eu então faço é mais porque seguro. eu sou mais assim, Imagina, se das pra- medidas. Tá certo. Então, aí eu gosto. Então você acaba perdendo o material, é isso mesmo. Porque acaba perdendo material. Por exemplo, eu tinha esse tecido, achei bonitinho assim, mas não tinha um grande retalho. Eu tinha que fazer todo passo a passo. Falei, vamos garantir, porque senão, né? Bom, se você quer fazer o quilt, que seria essas costurinhas aqui, é uma boa para você treinar as costuras, para aqueles que estão começando, porque costura reta, não tem segredo, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego sempre uma régua, tá? De pet, que ela tem eu os achei que esse ângulos. já era do tecido, mas não pode fazer esses Não, desenhos. você que faz. Porque olha só, Chama quilt. o que Quilt. Aí, aí a gente põe, para que ele fique assim acolchoadinho, sabe? Essa manta acrílica que chamam R1, R2, sei lá, o que você compra ali em loja de armarinho e você passa, tá? Deixar ele Quando fofinho, você né? passa, ele gruda no tecido. Tá? Se você, de repente, tem... eu tenho uma manta, mas não tem cola. Tudo bem, pode passar aquelas colinhas spray ou prende com alfinete, no pior dos casos, e você costura, tá? Pra mostrar e fazer o quilt, eu pego um ângulo. Eu tenho ângulo de 30, 45 e 60 nessa régua. Aí, então, eu encosto aqui. Aí a pessoa vai dizer, eu quero ser costureira quando crescer. Pra que eu preciso de matemática? Né? Pois é, gente. Precisa pelo menos Quero o ser básico. modelista. E aí tem bastante Ser medida. artista.
Um dia você chega e vê assim e fala, aí são 5 centímetros. E mede e dá Ó, certo. de olho já. Eu consigo vencer alguns teimosos desse jeito. Das medidas. Ó, aqui a gente marca, tá? Eu marco uma linha inicial e depois você vê. Ah, eu quero fazer de 5 em 5 esses espaços, né? Então você vai com uma canetinha de tecido, um giz, você marca. E para marcar o lado contrário, ela tem do outro lado também, tá? Marco aqui e faço essa primeira linha. E depois também, de 5 em 5, eu vou marcando cada quadradinho, tá bom? Tá. Bom, essa é a nossa parte inicial para quem quer fazer com quilt. Quem não quiser, porque não tenho paciência, não quero demorar muito. Mas fica aí, tão bonito. Né? Tem Fica um mais detalhe bonito. que faz estruturado. Fica né? mais bonito. Inclusive, para quem quer fazer para vender, vamos supor, vai realmente dar um tchan, né? Aí eu vou juntar as duas partes, tá, gente? E vou deixar 1 centímetro mais ou menos de costura. E vou fazer tudo em volta, tá? Tá. Aqui eu volto. Tá? Sempre veja que não tá soltando o tecido. Só costura reta, tá, gente? Não tem nenhuma complicação. E aí eu deixo como medida o pezinho da máquina. Então aí você já sabe que é aproximadamente 1 centímetro. É tão legal e parece ser tão simples, né? Ela fazendo numa facilidade. Ah, mas isso é treino, né? É treino, né? Pessoal, tem alguém aí em casa que já se inspirou em costurar ou fazer qualquer uma das artes que a Karina traz aqui no cantinho, no armarinho? Verdade, manda Conta aí. pra gente, queremos saber. O que, Manda você já foto, fez manda inspirado no foto. trabalho? Manda foto! É interessante saber, né? O que Pastora você Leite, manda inspira foto outras aí. pessoas com esse trabalho que parece ser tão bonito como é e terapêutico e dá pra tem ganhar gente dinheiro, que- dá pra tudo. Terapêutico, Quando verdade. o armarinho ainda estava ao vivo, acho que era 2 vezes por semana. Não, todos os dias. Todos os Todos os dias, dias. é. Até eu esqueci, ó. Diz que a cabeça às vezes esquece algumas coisas, né? É, menino, o Aí- RG indica. E tem gente que até hoje, assim, fica em contato, sabe? Tem pessoas que Aham. viraram até amigas, que assistiam Que o programa legal. todos os dias. Se bem a gente não se conhece pessoalmente, mas São amigos pessoas virtuais. exatamente, que comenta foto de família, aquelas coisas, sabe? Bom, eu vou deixar aqui um tantinho aberto, vamos dizer assim, uns 7 centímetros, tá? Cortei as pontinhas porque quando eu quero virar, tá bom? Aí eu... É pra isto que serve a Pra abertura. isso que Tá. serve, tá? Ah, e esqueci do elástico. Mas tá ali do ladinho. Mas tá aí do ladinho, exatamente. Já deveria então ter costurado É ele melhor junto. costurar no início, Você deixa como se fosse o recheio do sanduíche, né? Ok. Deixa ali. Mas agora, como fica um pedaço aberto, eu vou costurar ele por aí. Aí, gente, chego aqui, tá? Vou bem no cantinho. Essa partezinha que ficou aberta ali, eu vou fechar. Posso fazer uma costura bem pertinho da beiradinha, tá? E aí você vai devagar, porque senão pode furar o tecido. Engraçado essas técnicazinhas, ideias, É? né? Pra poder colocar, deixar tudo bem ajustadinho. Eu gosto muito de Legal. passar, sabe? Por quê? Porque, teoricamente, a gente marcou tudo isso com canetinha, essa caneta que apaga com ferro. Então, eu vou querer apagar também, né? Para que não fique marca. E também quero que fique bem certinha essa parte, tá? Então, eu posso segurar aqui. O elástico, gente, lembrem que eu vou medir mais ou menos uns 5 centímetros da beiradinha até aqui. Você coloca antes, tá? Lembre que eu esqueci. Mas acontece que a gente conversa muito e aí não presta verdade. atenção. Ficar distraindo ela, Não né? é? Ali em casa vocês fazem certinho, não deixa que ninguém converse. Ainda tem uma diretora dizendo 5 minutos, 3 minutos, 3 minutos. E você pensa, aí, E as tagarelas não param. E não para. E ela confirma. Não, sabe o que eu tô Sinceridade total, pensando? isso aí.
Sempre que eu tô fazendo o armarinho ou que tô costurando e tal, eu tô com meu filho, de 5 anos. Que é muito E ele tá bem quietinho. tagarela. Não tá Só quietinho. que não. E eu aprendi a me concentrar, até às vezes, levando em frente essa conversa. Entendi. Mas agora Aí, esqueci mulher que o tem Davi esse não... dom, né? Agora vai a gente, né? Fazer alguma coisa, algumas gente, coisas juntos. Só vou mostrar pra vocês, vamos fazer bem na bordinha, assim, bem na beiradinha, a costura, que vai fechar essa parte aberta, tá? Mas que vai dar acabamento nesse nossa capinha. Aqui eu vou rápido, porque o nosso tempo também, né, corre. Agora, você usando aí essa máquina de costura nova, que é rapidinho e tal, me veio aqui, você já usou daquelas máquinas de vovó? Aquela que é no pedalzinho aqui também ou não? Olha, minha avó tinha, sabia? E eu cheguei a usar. Já usou, Darlene? A Darlene já usou. Eu só olhei ele. pastor Aleixo aqui, ele deu risada. Tô esperando a resposta da Darlene. Meu olhar de estudo. Eu A não ia Karina não está perguntar, com tempo de eu não ia gracinha, perguntar, tá? mas o pastor Aleixo me olhou e deu uma risada, tipo, pergunta se a Darlene já usou. É que eu não sei costurar. Tá bom. Mas Aprenda ela a costurar faz. sua língua. Boa. Uma vez eu costurei o dedo, sabia que essa máquina aí? Devia ter sido a língua. Pois é. Olha só, gente, que bom que eu tô acabando aqui. Que bom que eu tô acabando, porque o negócio tá pegando. Bom, aí vocês vão ter seus elastiquinhos costuradinhos, vai fazer toda essa bordinha aqui e passa para deixar ele bem assim, baixinho, para que ele fique dessa forma como a gente, né, deixou pronta para nossa capinha de Bíblia. Então, se ela de repente nessa parte tá meio feinha, tá gastinha, soltou um pouquinho, aí você já faz uma do seu agrado, da cor que você gostar. E tá aí, gente. É fácil, linda. pode fazer com máquina de costura antiga ou nova. Não interessa. O importante é fazer, né? Tá Karina, certo. obrigada, Obrigada, lindinha. gente. Obrigado, viu? Parabéns pra você. Você que tem acompanhado a programação daqui da Novo Tempo já pode ter ouvido essa vinheta, visto essa vinheta. E ela diz muito, e ela diz sozinha, é hora de orar. Sem muita explicação, a oração sozinha se completa. Você que está me acompanhando agora, eu vou, neste momento, fechar os meus olhos e orar com um motivo muito importante, muito especial. Você. Sim, falar de você que está em algum momento, em algum lugar, não sei se você está na sua casa, se está acompanhando no carro, se está de frente para a televisão ou só está ouvindo, mas eu sei que você tem algumas coisas aí no seu coração que não podem estar apenas no seu coração. Devem estar no coração de Deus e nós vamos fazer essa transferência agora. Eu vou marcar o encontro entre você e Deus e deixar que Ele leve sobre Ele aquilo que te aflige, os seus planos, seus sonhos, seus projetos. Eu vou fechar meus olhos daqui onde eu estou. Você me acompanhe como você puder, aí de onde você está. Querido Deus, Tu és santo, Tu és grande, Tu és todo-poderoso, mas neste momento, por causa de Jesus, nós te chamamos de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Nos colocamos diante de Ti alegres porque podemos falar contigo. E o motivo da nossa conversa contigo agora, primeiro é gratidão por tudo que tens nos dado. Gratidão por essa oportunidade de termos uma conexão com pessoas que estão em algum lugar do mundo. E a gente pode, pela fé, se unir como um povo, se unir em uma direção e salvos pela Tua graça. O segundo motivo é colocar nas Tuas mãos as nossas ansiedades, como o Senhor nos chamou a fazer, as nossas angústias, as nossas promessas não cumpridas, as nossas tristezas, a nossa saudade. Pedimos para que o Senhor nos faça aquilo que nós não conseguimos fazer, mas acima de tudo, pedimos olhos abertos para Te ver e ouvidos atentos para Te ouvir e um coração que se incline à Tua imensa, infalível sabedoria.
Abençoe hoje, Senhor, de uma forma muito importante, profunda e especial, os telespectadores do programa Entre Família, aqueles que nos dão motivação e são o alvo de todo o nosso esforço, para que seu encontro contigo seja um encontro efetivo e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Algumas perguntas, elas vêm antes da oração, mas elas não podem continuar depois da oração. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes pensamos em como Deus nos ouve e o que de nós Ele ouve. Essas perguntas são importantes, elas não são tão óbvias assim. E Deus responde. Sabe, uma vida de oração é uma vida de respiração da própria alma. Eu gosto dessa frase e repito para você. A oração é a respiração do ser, é a respiração da alma. Pensando sobre isso, e você que está procurando uma meditação especial para fazer sobre oração e tendo uma base sólida, a Novo Tempo tem uma revista Esperança para você, que é um guia passando pela Bíblia neste tema. Uma pergunta foi feita para a gente aqui de forma muito importante. É possível estudar a Bíblia de forma temática? É uma forma de estudar a Bíblia, é a forma temática. Um dos temas da Bíblia é a oração. Eu disse na minha resposta que estudar a Bíblia de forma temática não é uma forma muito simples. Ela é melhor e ela é mais aproveitada se você tiver um guia de estudos. Está aí uma sugestão para você que tem pensado em começar a estudar a Bíblia e quer um tema. Esse tema que não vai ser escapado de você. A gente ora para dormir, muitas vezes, ora para se alimentar, mas nós oramos para que o filho volte. Nós oramos pela nossa proteção, pela nossa saúde. Deus me ouve é um guia de estudos preparado neste tema que é o tema da oração. Olha, ele vai chegar até você assim que você pedir, seu cadastro será feito, você vai ser um dos nossos alunos da Escola Bíblica do Novo Tempo e depois de alguns dias os Correios vão entregar aí na sua casa. É um material feito com carinho, onde você pode aprender a interceder, a ser o intercessor, a orar, e isso vai ser de um enorme, gigantesco impacto na sua vida. Não perca tempo. Peça essa revista, ela vai chegar até a sua casa. É o coração do Novo Tempo sendo aberto para o seu coração também. Olha, o telefone está aparecendo aí, ó. É o telefone que você vai falar conosco. A gente fica feliz da vida quando você fala. Então, eu vou fazer o seguinte, um combinado entre nós dois. Você agora que está vendo, anotando o telefone aí, ó, o WhatsApp também, eu vou para o intervalo, eu vou voltar ali para a minha poltrona, que é o tempo de você fazer duas coisas bem rápidas. Beber uma água e ligar para a gente e pedir a sua revista Esperança Novo Tempo. A gente já volta. Você que interagiu com a gente pelo 983150249, que é o WhatsApp que tem que estar aí nos seus contatos, hein? Para todo dia a gente conversar aqui no nosso programa. E nós vamos agora saber o que você aí de casa mandou para nós quando o tema proposto é como estudar a Bíblia. E o que você mais gosta na Bíblia, né, Abinal? Vamos para o telão? Verdade, vamos lá para o telão. Já a primeira interação é da Ana Paula. Tudo bom, Ana? Ela falou: olá, boa tarde, amo esse programa e os apresentadores. Obrigada, Pronto, já ganhou nosso coração, viu? Existe uma versão da Bíblia que facilite o entendimento? Boa, bem colocado. Tem várias versões, né, Pergunta pastor? muito importante. O ideal é você ter várias versões à disposição. Existem dois tipos de traduções da Bíblia. Uma delas é a tradução dinâmica. Então, por exemplo, nova tradução da linguagem de hoje, nova versão transformadora, nova versão internacional, é um tipo de tradução, uma tradução dinâmica. A tradução dinâmica, ela expande um pouco, porque tem o próprio nome, tem dinamismo no texto. Se você quiser compreender o texto de forma meditativa, ela é uma versão boa, mas ela facilita a questão do vocabulário. Mas tem que lembrar que a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Então, se você quiser ter um estudo profundo e preciso, evite as traduções dinâmicas. Aí você pode, mas, por exemplo, uma que eu recomendo é a revista atualizada, Nova Almeida Atualizada, segunda edição, porque ela tem palavras mais contemporâneas, sem que o texto fique um pouco sacrificado pela facilidade. Muito bem. Mas você pode comprar uma Bíblia que ela se adapta com a sua forma, o seu vocabulário. Até falando rapidinho aqui, pastor, abrindo um parênteses, né? Que a Bíblia a gente vê que é uma só. Mas até a gente entra naquele ponto, né? Vou estudar a Bíblia. E aí a pessoa que pega a Bíblia para estudar, começa, para não perder, eu digo assim, a linha de começar a imaginar coisas diferentes do que realmente a Bíblia está querendo dizer, né? E aí é onde eu acredito que até algumas
surgem alguns grupos diferentes. Ah, não, então isso daqui que eu estava ouvindo da Bíblia antes está tudo errado, preciso ir por esse caminho. E cria-se até uma comunidade, uma religião, As algo assim, né? interpretações, né? São Devido às interpretações diferentes. Por que disso, pastor Aleixo? É que a Bíblia não fala só de Deus, e acho que o problema da Bíblia, e muita gente tem dificuldades não com o que a Bíblia fala sobre Deus. As pessoas têm dificuldade com o que a Bíblia fala sobre nós. Quando Deus fala de si, a gente segura, mas quando ela começa a falar da gente, a gente esperneia um pouco. E ela vai desmascarar você. E o desmascaramento não é uma atividade boa. Mas tem uma questão assim, o que existe de texto original da Bíblia, por exemplo, aquela parte que João escreveu, isso não existe mais, isso não está preservado. Quando você pega escrito uma frase original, isso significa a cópia mais antiga. Mas tem que lembrar que os apóstolos, eles escrevem um texto para uma comunidade cristã variada. Por exemplo, o livro de Apocalipse. São 7 cópias que saíram da mão de João. Então, muitas pessoas falam assim, mas aí a Bíblia foi alterada. Não, uma pessoa tem que rodar o mundo alterando todas as cópias. Porque se uma cópia fosse alterada em Tessalônica, a que está lá em Coríntio ia contestar. Então, o Deus não ter preservado uma cópia só original, preservou a veracidade da Bíblia. Hoje nós temos mais de 12 mil originais. Ou seja, é impossível você ter uma alteração. Quando você pega uma Bíblia como essa, assim, moderna, ela foi foi traduzida usando uma variedade de cópias confiáveis muito grande, se confere uma com outra e a gente tem uma precisão total de que isso é fiel ao que o apóstolo ou o profeta escreveu. Um amigo enviou uma pergunta dizendo assim, pergunta ao pastor Robson sobre a forma relativa e líquida de estudar a Bíblia. A Bíblia se adapta a nós ou nós nos adaptamos à Bíblia? As duas coisas. A Bíblia se adapta a nós no sentido de falar como nós ouvimos, mas ela não se adapta a nós no sentido de falar o que queremos ouvir. Então, por exemplo, você pega um Amós, que é vaqueiro, falando do jeito vaqueiro de falar. Aí você tem um Paulo, doutor em teologia, falando como um doutor em teologia. A Bíblia fala a linguagem. Jesus conta uma história de uma dracma perdida. Isso é o jeito de se adaptar. Mas, mas ele não muda o sentido da história. Então, eu posso sintetizar dizendo assim, ó, a sua vida hoje muda as perguntas. Então, as perguntas que eu faço não são as perguntas que a minha mãe fazia. Mas a Bíblia mas a minha vida não muda as respostas. Ok. Uma pergunta que uma mulher faz, uma pergunta que uma pessoa vitoriana faz, que um metropolitano, urbano, rural faz, são diferentes. As necessidades são diferentes. Então, a nossa vida determina as perguntas, mas nunca as respostas. Ok. Tiara Madam. O livro de Mateus é o meu preferido, fico encantada com a história de Jesus. Manda um beijo para minha mãe, Damares, de Aracaju. Ela ama assistir vocês. Ô, Damares, meu amor, beijo para você. Beijo para você também, Tiara. Para todos os amigos de Aracaju. E aí, De fato, o livro de Mateus é apaixonante. É apaixonante. É o mais judaico dos evangelhos. Mas minha paixão é Lucas. Ai, Lucas, você é maravilhoso. Lucas é o evangelho da inclusão, né? Ele é muito inclusivo, ele explica, e ele disse Talita Cumi, que quer dizer menina levante. Está lembrando que não é só judeu que está lendo. Lindo, Ele é inclusivo. Esse é um tema que a gente vai trazer mais vezes aqui também, né? Até o porquê dos 4 evangelhos terem histórias parecidas, né? E alguns desencontros. E alguns desencontros, né? Aparentemente. Maria Creuza, de vez em quando ela está por aqui participando com a gente, hein? Boa tarde. Ó, já vi lá embaixo o hashtag, hein? Aí, ó, a pastora Aleixo está até registrando esse momento. Beijo, Creuza. Boa tarde, pessoal lindo. Ela começa sempre ganhando o nosso coração, né? Estudar a Bíblia e entender requer muita oração. Só o Espírito Santo pode nos ajudar. Faço ano bíblico direto e gosto muito de ler os Salmos. Ó, o preferido dela, os Salmos, né? Hashtag Corre da Leide. Em vez de terminar com Leia a Bíblia, ela prefere um Corre da Leide. Boa. Muito boa, né, Cleice? Se eu pudesse, eu ia aí te dar um abraço. Muito bom. Por todas as coisas que você escreveu, mas ela disse algo fundamental. Aquele que inspirou a escrita é aquele que ilumina a leitura. É verdade. Tem que ser o mesmo. É o mesmo companheiro do profeta e o companheiro do leitor. Você sabe que, linkando com o que o Abinal havia dito sobre interpretações tão diferentes, tanta divergência em torno de um texto que muitas vezes para um é simples, para o outro bastante complexo, eu penso sempre que nos falta oração para estudar. Se nós tivéssemos um espírito de oração e querer realmente, em unidade, assim, humildemente pedir que Deus nos ensinasse a verdade se esclareceria.
Porque o Deus da verdade ensinaria a total verdade àquele quem o buscasse. Exatamente. Então, às vezes, é muito por opiniões próprias, ego, coisa de gente, né? Coisa de humano. E falta de método. Falta de método também, claro. Mas Se adaptar àquilo que a gente quer, né? É. Muito bem colocado, ponto que o pastor trouxe. Douglas de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Olá, pessoal do Entre Família. Oi. Opa! Amo esse assunto, estudar a Bíblia. Gosto muito dos ensinos de Paulo a Timóteo, verdade. Maravilhoso. Excelentes também. As cartas de Paulo, né? São incríveis. E a Jeane diz o quê, pastor? Boa tarde, equipe maravilhosa. Encontrei Obrigada. vocês agora nas minhas férias e me viciei ao programa. Ah, que Legal, não bom. tem cura, viu? Não tem cura. Não consigo ler mais que 2 capítulos por dia, pois fico buscando o que foi lido para aprender e memorizar. Às vezes fico me questionando se isso não é preguiça. Não, Gênio. Não. Isso é exatamente. Olha, Gênio, uma vez contando meu testemunho, eu decidi fazer isso, não passar para o texto posterior sem entender e aprofundar no primeiro. Eu fiquei 3 anos em Gênesis e depois disso eu nunca mais deixei de ler a Bíblia dessa forma. Às vezes eu leio um versículo. Um versículo. Os capítulos são densos, eles provocam, ele é um desnudar da alma, é um processo de você ser desmanchado. Deus está te desmanchando e fazendo uma outra pessoa. Então, isso é assim mesmo. E nós vivemos dias de pouca memória, né? Exatamente. Tem-se muitos relatos de memórias que estão quase que se deteriorando. E isso pode ser um caso, por exemplo, de pouco sono, de pouca habilidade para decorar textos também. Não se martiriza por isso. Eu sou partidária de que, diante de uma grande dificuldade assim, leia o texto, ore a respeito do texto. Tenho certeza que na hora que for necessário o Espírito Santo te trará à memória. Não sofra com isso, porque isso pode te causar ansiedade e essa ansiedade te impedir de memorizar, de guardar no coração. Leia com tranquilidade no Espírito, tá bom? E eu digo por experiência própria também, viu? Eu ficava nessa de não tem que ler 2, 3 capítulos por dia, 4. E estou estudando, como estou estudando agora, como comentei, né, algumas cartas de Paulo, às vezes eu fico até 2 ou 3 dias em um capítulo só. E anoto e marco e tal. E às vezes à noite eu dou mais aquela recapitulada. É fantástico. Muito bom. Maravilhoso. A última é Cristiane. Oi, Cris, querida. Boa tarde, lindos e amados. Menina, Opa! nesse início Somos de ano, nós. comecei pelos evangelhos. Estou acompanhando a leitura com o livro Desejado de Todas as Nações. Maravilhoso. E tem sido muito bom. Corre dar leite. Ei, Cris, moleque. Tava indo tão bem, Cris. Continua. Muito Obrigada, legal. meus amores, por ficar aqui com a gente, participar, interagir. Mas agora queremos te ouvir um pouco mais. Eu acho que você se lembra dessa história, talvez não acompanhando os nomes dos personagens, mas enquanto o mundo parava para assistir a Copa do Mundo da Rússia, em um momento houve um parar no meio do parar, porque todos os telespectadores do planeta pararam de torcer para as grandes potências mundiais de futebol e começaram a torcer para os javalis selvagens. Era um time de meninos da Tailândia que num sábado à tarde entraram numa caverna e depois de uma inundação ficaram lá presos sob o risco de vida. As histórias são muitas mas eu gosto da história de um menino cristão chamado Abdul Salmon. Ele era um menino cristão que, fugindo de uma perseguição religiosa do país vizinho, foi com seus pais e ele ficou abrigado numa igreja na qual ele tinha 2 paixões: jogar futebol, ele era dos javalis selvagens, e ele gostava de estudar inglês. E a vida dele se desenvolveu assim, ele era um bom menino que jogava futebol e gostava de falar inglês. Num desses dias ele estava lá, passeando com todos os outros e se viu dentro de uma caverna. A caverna inundou, a primeira tentativa dos mergulhadores de tirar os meninos da caverna resultou na morte de um mergulhador. Portanto, a saída estava clara para todo mundo, era impossível se um profissional não conseguiu sair. Mas a outra dificuldade era chegar até eles e instruí-los para eles saírem. Então havia uma chance mínima disso acontecer, só que essa chance dependia muito de que eles fossem da mesma língua daqueles que foram para lá. E mergulhadores foram, e a língua dos mergulhadores era inglês. Quando o primeiro mergulhador chegou, depois daquela tarefa de altíssimo risco e dramática, ele perguntou: alguém aí está me entendendo? Naquela escuridão, sem nenhuma possibilidade de gesticular, uma voz dentre aqueles meninos já enfraquecidos pela privação, o menino falou: eu te entendo perfeitamente. Aí ele perguntou: você pode dizer para eles o que eu vou dizer para você? E Abdul Salmon disse: sim, eu vou dizer para eles. E Abdul instruiu todos os outros, conforme ele ouvia daquele que foi para os salvar, e explicou para todos eles como eles poderiam sair da caverna. E o último a sair da caverna foi Abdul.
Na sua primeira entrevista, diante de todas as câmeras do mundo, foi perguntado para ele, você quer dizer alguma coisa? Ele disse, sim, eu quero dizer que eu amo Jesus. Nós somos presos numa caverna de pecado no mundo caído. E nesse mundo caído, escuro, onde as pessoas estão aprisionadas, o Salvador quer hoje de pessoas que estejam familiarizadas com o jeito dele de falar, para dizer para os perdidos como é que eles saem de lá. Na sua casa, no seu bairro, na sua escola, na sua oficina, em algum lugar, o Salvador clama por pessoas que se familiarizaram com a linguagem dele, para dizer para reis, como foi José, que familiarizado com a linguagem do Salvador, falou para os egípcios como eles poderiam sair da fome. Como foi Daniel, que familiarizado com a linguagem do Salvador, sabia o que o Salvador escrevia na mensagem para todos que estavam na Babilônia. Como é você, como sou eu. Não somos meninos, jogamos futebol, mas quando pegamos a nossa Bíblia e estamos aqui familiarizando-nos com o jeito de Deus falar, podemos dentro da caverna não ser as pessoas perdidas, mas aqueles que levam as pessoas para fora. Estude sua Bíblia, faça perguntas para ela, deixa que ela responda as suas, mas acima de tudo, conheça ainda mais sobre um Deus que ama você. Uau. Não é para ser o mais sabichão, não é para saber as letras decoradas, porque isso vai te trazer status, vai te trazer para perto cada vez mais do coração de Deus, é conhecer e amá-lo. Obrigada, pastor. Obrigada a você aí de casa pela companhia. E a gente se despede por aqui. Um beijo, um abraço para toda a família. Obrigado, e até mais. Amanhã o tema é como salvar o casamento. Tem Boa. Casamento perdido por aí. Menino, se liga que amanhã Verdade, é para hein? salvar. Vem chegando vida e saúde. E amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Fiquem com